Boa tarde, bem-vindo ao especial Covid-19. Pelo terceiro dia consecutivo, não foram detectados novos casos nos Açores. Nas últimas 24 horas, verificaram-se 4 recuperações nas ilhas Terceira, São Miguel, São Jorge e Faial. São 2 mulheres com 45 e 67 anos de idade e 2 homens de 40 e 60 anos. O número de recuperados sobe assim para 75. Em sentido inverso, o total de casos ativos passa para 54, 45 em São Miguel, 3 no Pico, 2 no Faial, 2 na Graciosa, 1 na Terceira e 1 em São Jorge. Continuamos assim numa curva descendente na região. São 16 horas, é tempo de fazer mais um ponto de situação no arquipélago. No Solar dos Remédios está a equipa da RTP Nuno Neves e Paulo Pereira. Boa tarde, Nuno. Esta sexta-feira fica também marcada pela polémica em torno da quarentena obrigatória aplicada aos passageiros que desembarcam nos Açores. Boa tarde João, boa tarde também a todos os que nos acompanham através da RTP Açores, das várias plataformas da RTP Açores. Estamos em direto do Solar dos Remédios, em Angra do Heroísmo, para mais um briefing diário. Como tu já avançaste hoje, boas notícias. Nas 253 análises realizadas ou dos resultados conhecidos nas últimas 24 horas, não sai nenhum novo caso positivo nos Açores. Por outro lado, saem 4 recuperações, ou seja, continuamos na curva descendente, também como tu referiste, com cada vez mais casos recuperados, cada vez menos casos positivos ativos. São agora 75 os recuperados, 54 os casos positivos ativos na região. Até agora houve 15 óbitos a registar desde o início do surto ou desde o início da pandemia nos Açores. Neste momento são 45 então os casos na Ilha de São Miguel, 1 apenas na Ilha Terceira, 2 na Ilha Graciosa, 1 também apenas na Ilha de São Jorge, 3 no Pico e 2 na Ilha do Faial. Vamos tentar esclarecer algumas dúvidas em relação a alguns dos assuntos do dia. Entretanto, entra na sala Tiago Lopes. Tudo pronto para mais uma atualização diária do surto de Covid-19 nos Açores. Boa tarde a todos. Retomamos, como habitualmente, tendo como referência o ponto de situação ontem realizado. Tínhamos 442 casos, conforme eu tive a oportunidade de referir, e se me permitem vamos só fazer aqui uma distinção doravante relativamente ao número de casos, porque temos agora neste momento, em determinado dia das nossas conferências, também referi isso, nomeadamente a partir do momento em que começámos a fazer rastreios. E, conforme disse na altura, iríamos deixar de mencionar o número de casos suspeitos para o número de casos, incluindo os casos suspeitos e os rastreios. E atendendo à fase em que nos encontramos e para ser mais claro e mais facilmente compreensível por parte de todos relativamente à informação que é transmitida, fazer só aqui a distinção relativamente a este número de casos, aqueles que são de rastreio e aqueles que são efetivamente suspeitos, para, de certo modo, ser condicente com a fase em que nos encontramos e conforme ontem referi, esta fase descendente que estamos a vivenciar. E, portanto, dentro dos 442 casos que ontem referi, 383 são referentes a rastreios e, portanto, desses 442, 59 são efetivamente casos suspeitos dentro daquilo que é atualmente a definição de caso suspeito na região, apresentando sinais ou sintomas de infecção respiratória e com, possivelmente ou não, ligação epidemiológica. Portanto, neste sentido, dos 442, então, 383 referentes a rastreios e 59 casos suspeitos. Destes 59 casos suspeitos, 5 tiveram um resultado negativo e 54 aguardam ainda por colheita ou análise laboratorial. Até às 0 horas de hoje, do mesmo modo como acabei de referir, deram entrada a 333 casos,
sendo que destes 326 são referentes a rastreios e, portanto, 11 deles é que são efetivamente considerados casos suspeitos de infecção pelo novo coronavírus. Dentro destes 11 casos suspeitos, 6 tiveram resultado negativo e 5 deles continuam a aguardar por colheita ou análise laboratorial. E, portanto, os 54, a somar estes 5 que deram entrada até às 0 horas de hoje, temos então até o momento 59 casos suspeitos que aguardam por colheita ou análise. Relativamente às vigilâncias ativas, mantemos essencialmente o mesmo número de vigilâncias, 2.014 ontem para 2.053 hoje. No entanto, vamos articular com as delegações de saúde, também para fazer aqui uma distinção relativamente ao número de vigilâncias, porque também, através das delegações de saúde, todos aqueles utentes ou todas aquelas pessoas a quem foi determinada a realização de teste diagnóstico para infecção pelo novo coronavírus, também eram contabilizados para o número de vigilâncias, pelo menos até termos o resultado da análise laboratorial. E, portanto, nesse sentido, amanhã também iremos fazer essa atualização no número de vigilâncias ativas daqueles que efetivamente são vigilâncias ativas decorrentes de casos suspeitos, de contatos próximos, de casos positivos, que ainda permanecem de quarentena e em vigilância, retirando daqui o número de pessoas que estão a realizar testes ao abrigo dos rastreios organizados que estamos a realizar. Relativamente aos internamentos, temos atualmente 20 pessoas internadas nas unidades de saúde da região, 19 no Hospital do Divino Espírito Santo e uma no Hospital do Santo Espírito da Ilha Terceira, uma no Hospital do Santo Espírito da Ilha Terceira, porque temos a registrar um caso de recuperação de infecção pelo novo coronavírus, neste caso um indivíduo de sexo masculino, de 40 anos de idade, com história de viagem ao exterior e que, por via da sua recuperação, temos também a extinção da cadeia de transmissão que se originou na Ilha Terceira, nomeadamente no concelho de Angra, na freguesia de São Mateus, e, portanto, neste momento a Ilha Terceira encontra-se sem qualquer cadeia de transmissão. As duas que se originaram foram, a partir do momento de hoje, deste último caso de recuperação, extintas por completo. Em termos de contexto domiciliário, temos 34 pessoas, uma na Ilha Terceira, 2 na Ilha do Faial, 2 porque registramos hoje um outro caso de recuperação de uma senhora de 67 anos com história de viagem ao exterior da região, 2 na Ilha Graciosa, 3 na Ilha do Pico, São Jorge, o último utente que se encontrava em contexto domiciliário, como caso positivo ativo, foi hoje dado como recuperado, uma senhora de 45 anos de idade e também com história de viagem ao exterior da região, e 26 pessoas em São Miguel em contexto domiciliário, onde também registramos hoje um caso de recuperação, neste caso de um homem de 60 anos de idade, que fazia parte da cadeia de transmissão originada no concelho da povoação. Portanto, por esta via, temos atualmente na região 75 casos recuperados, 46 em São Miguel, 10 na Ilha Terceira, onde, nomeadamente no concelho de Angra do Heroísmo, não se registram mais casos ativos, 7 na Ilha do Pico, 6 na Ilha de São Jorge, 3 na Ilha do Faial, onde neste momento tem mais casos recuperados do que casos ativos, e 3 na Ilha Graciosa. Mantemos o mesmo registro do número de óbitos na região, 15, e em termos de casos positivos ativos temos atualmente 54, 45 em São Miguel, 1 na Ilha Terceira, 3 na Ilha do Pico, 1 em São Jorge, 2 no Faial e 2 na Ilha Graciosa. Desde o início do surto, já foram testadas na região 1.438 pessoas, dessas 8.744 tiveram um resultado negativo e a registrar os 54 casos positivos, como eu disse, os 75 recuperados e os 15 óbitos. Portanto, feito este ponto de situação, neste momento na região temos em todas as ilhas atualmente mais recuperados do que casos positivos ativos, em todas as ilhas na região,
e das 7 cadeias de transmissão que oportunamente tive a oportunidade de referir, temos atualmente 3 remanescentes, sendo que 4 delas foram extintas até ao momento. E, portanto, feito este ponto de situação, deixaria como habitual espaço para poderem colocar algumas questões. Boa tarde. Eu gostava de pegar num dos pontos que referiu nesta introdução, acerca dos rastreios. O primeiro foi feito no Hospital de Ponta Delgada, foi o primeiro que se fez assim oficialmente. É possível identificar outros, talvez não desta dimensão, que estejam a ser feitos neste momento? Onde é que estão a decorrer, pelo menos rastreios com casos consideráveis? Não sei se consegue dizê-los todos ou não, mas onde é que estão a decorrer neste momento assim os de maior monta, digamos assim? Com a dimensão do Hospital do Divino Espírito Santo, claro que não temos equiparação na região. De qualquer das formas, como já foi comunicado, temos feito rastreios ao nível das estruturas iniciais para idosos, das unidades de cuidados continuados integrados, algumas das unidades de saúde da região, por via do esquema rotativo de algumas das equipas que nelas exercem funções, e iremos também iniciar ao nível das escolas, no sentido de também procedermos a esses rastreios e, de certo modo, podermos ter algum ponto de partida naquilo que diz respeito ao despiste de possível infecção pelo novo coronavírus, sendo que não é de deixar de recordar que, independentemente do ponto de situação que nós possamos ter após a realização desses testes e os resultados à partida negativos que nós iremos obter, não é de descurar depois a manutenção de periodicamente fazendo alguns desses testes e manutenção de algum desses rastreios organizados para aferirmos a situação epidemiológica na região. E, portanto, temos feito por áreas, digamos assim, no âmbito da saúde, da solidariedade social, da educação, e iremos continuar à medida que for necessário, atendendo a que, efetivamente, embora não justifique a realização de testes de forma massiva, atendendo à situação epidemiológica que temos na região, a verdade é que, começando já a preparar o presente para o futuro, estamos a fazer estes rastreios organizados para termos um maior e melhor conhecimento da situação epidemiológica na região. Eu sei que lhe fizeram esta pergunta ontem, tivemos aqui há 24 horas, mas por vezes nós também nos adiantamos um bocadinho às reações que vêm depois de fora e às notícias que depois surgem noutros órgãos de comunicação social. Este é um caso paradigmático. Ontem falamos aqui das constitucionalidades e das quarentenas e das obrigatoriedades. Ontem à noite houve várias reações, hoje foi notícia também em vários jornais nacionais. O que eu queria perguntar era se teme que alguma indignação e que algumas reações que estão a vir do continente, que com estas reações e esta pressão seja obrigado a recuar na questão das quarentenas obrigatórias para quem chega à região. Relativamente a essa matéria, foi aquilo que pouco ou nada tem realmente a transmitir relativamente àquilo que ontem comuniquei. Da minha parte, aquilo que mais me importa, efetivamente, é a salvaguarda da saúde pública da população açoriana e, portanto, toda a componente técnico-jurídica que seja necessária. Claro que iremos procurar o seu devido ajustamento, mas relativamente a isso, efetivamente, não é da minha competência pronunciar-me e, portanto, aquilo que me interessa verdadeiramente é que todas as medidas que nós possamos aplicar salvaguardem o interesse de todos os açorianos e todas as açorianas em termos daquilo que é a situação epidemiológica neste momento na região e atendendo àquilo que é a nossa expectativa de a melhorar nos próximos dias e nas próximas semanas. Mais uma questão de outro órgão de comunicação social sobre umas declarações feitas ontem e de uma conferência de imprensa que se passou hoje de um líder do PSD que acusa a Autoridade de Saúde de algumas falhas de comunicação.
Bom, relativamente a isso, é sempre bom ouvir o líder do Partido Social Democrata aqui na região, passado estes dias todos, desde que nós começámos a transmitir a informação relativamente ao surto. Portanto, é sempre bom termos contributos para podermos melhorar e analisar a situação aqui na região. E atendendo aos contributos que foram dados, claro que irei também dedicar toda a atenção para, pese embora estejamos em abril, possam ainda, em abril, não, em maio, neste momento, possam ainda surtir algum efeito naquilo que é a nossa expectativa de melhorarmos, como eu disse há pouco, a situação epidemiológica na região. E, portanto, relativamente àquilo que ontem foi dito, é importante, eventualmente, depois, se calhar, aqui transmitir o seguinte. Nós, quando tentamos transmitir a informação tanto aos jornalistas que estão presentes como à população, tentamos ter, ou pelo menos no meu caso, claro que, entanto, a informação que eu trago aqui é sempre trabalhada por uma equipa que presta esse apoio e esta colaboração, pode muitas vezes ser interpretada, e é a maioria das vezes interpretada de várias formas. E, portanto, nesse sentido, aquilo que foi transmitido foi que as situações são decididas, são avaliadas, são decididas em conjunto, através das equipas de saúde, das diferentes instituições, e quando são feitas, não são feitas de ânimo leve. E, portanto, colocar em causa aquilo que tem sido o trabalho de todos os profissionais de saúde e de todos os intervenientes ao longo destes mais de 50 dias, agora, neste momento, efetivamente é complexo, pelo menos a palavra que me vem à mente nesta altura, porque o trabalho que eles fizeram ao longo dos últimos dias foi extraordinário. Portanto, a avaliação que eles fizeram desses casos, com certeza que teve a devida ponderação e a maior e melhor evidência científica para tomarem a sua decisão. E pese embora essa maior e melhor evidência científica, como eu estava a dizer, qualquer um deles não terá descurado a sua vertente emocional, não é? E, portanto, quando decidiram sobre qual o melhor tratamento a prestar a todas as pessoas que foram dadas como casos positivos e que foram internados e que, infelizmente, alguns deles tiveram o desfecho que qualquer um de nós não gostava, não o fizeram de ânimo leve. Claro que é fácil para qualquer um, e sobretudo na vertente política, e não só, tecer considerações e emitir opiniões sobre aquilo que é decidido e aquilo que é feito. Difícil, efetivamente, é assumir a responsabilidade de dar a cara e assumir as decisões que são tomadas. Muitas vezes há uma tendência para se ver as coisas ou é preto ou é branco, e aquilo que nos falta efetivamente é aquilo que muitas vezes não se vê. São os carreirinhos que fazem a união entre o preto e o branco. Se pensarmos num pavimento em mosaico, preto e branco, aquilo que nos faz unir precisamente é a argamassa, e aquilo que nos falta muitas vezes é essa argamassa, essa capacidade de ver que as coisas nem sempre são pretas, nem sempre são brancas. É difícil, efetivamente, é decidir, e essa responsabilidade que recai sobre os profissionais de saúde que diariamente prestam cuidados a todos os casos, seja no âmbito do Covid-19, seja fora do âmbito do Covid-19, não pode de alguma forma ser colocada em causa. Todos nós temos essa oportunidade de pensar das melhores opções que podem ser tomadas, mas não se pode colocar em causa efetivamente esse trabalho, essa ponderação que tem vindo e que irá ser feita ao longo dos próximos dias e das próximas semanas, porque não foi feito efetivamente de ânimo leve. Aquilo que procurei transmitir é que não pode nem deve haver por parte de nenhum dos profissionais de saúde uma tentativa de encarniçamento terapêutico e levar até às últimas consequências todas as tentativas de manutenção da vida humana.
E, portanto, dentro da salvaguarda que todos nós tendemos e, portanto, que é de salvaguardar efetivamente a vida humana, colocar agora, passado todas estas semanas e todos estes dias, isso em questão, efetivamente, não é abonatório a favor de ninguém. Pronto, efetivamente lamento que exista agora esse oportunismo político da situação, porque efetivamente parece que estamos a regressar a essa normalidade e a pegar em situações que, num bom senso que se pretende e que se apela a todos, parece que muitas das vezes não existe. E, portanto, deixar aqui a todos os profissionais de saúde, e nomeadamente àqueles que exercem neste momento no Hospital do Vinho Espírito Santo, toda a minha homenagem ao trabalho que têm realizado e dizer-lhes que não é com salvas de palmas às janelas, por muito que isso possa ser demonstrativo e manifestativo de homenagem ao trabalho destes profissionais, que agora de um momento para o outro se coloca em causa as situações infelizes que nós tivemos na região, por via deles não terem tomado essa melhor decisão. Todas as decisões que têm sido tomadas têm sido no melhor para todos nós, e se estamos na situação que estamos hoje, muito se deve a eles, e portanto a todos eles o meu obrigado. Mais uma questão sobre rastreios. Rastreio às escolas, se há ou não algum plano, quando é que vai começar? Vamos conforme a abertura das mesmas e as medidas de flexibilização que foram publicamente anunciadas, proceder à realização desses testes. Como eu digo, à partida, nada aponta para que possam existir situações de possível infecção pelo novo coronavírus, senão já se tinham manifestado por alguma via ao longo destas últimas semanas. Mas, de qualquer das formas, é um modo de nós fazermos um ponto de situação, como eu disse há pouco, da situação epidemiológica da região, e depois, a partir daí, fazermos uma organização naquilo que diz respeito a esses rastreios de despiste de infecção para aquilo que irão ser as próximas semanas e os próximos meses, e a cautelar, como eu já tenho dito algumas das vezes, uma possível segunda vaga que possa atingir a região. Sr. Diretor-Geral, um esclarecimento, uma informação. Estão previstas, voltamos às tais medidas de flexibilidade, mas estão previstas as aberturas dos cafés, dos restaurantes, nos próximos dias, 13 de maio na Terceira, São Jorge, Pico e Faial, 25 de maio na Graciosa, 29 em São Miguel. Há algumas dúvidas que nos têm chegado de pessoas que têm estabelecimentos comerciais deste género, restaurantes, cafés, bares, no sentido de perceberem um bocadinho algumas das regras que vão ter que cumprir. Dou-lhe 2 ou 3 exemplos: os horários, a lotação e também a higienização prévia que é preciso ser feita. Estas regras vão ser conhecidas no futuro próximo? Já são conhecidas? Onde é que eu posso ter a informação de, por exemplo, que percentagem de lotação é que posso ter, que horário é que posso cumprir, se a limpeza que eu vou fazer tem que ser certificada ou não? Relativamente a isso, nós elaboramos circulares que foram enviadas nomeadamente para as câmaras de comércio, para poderem divulgar junto dos seus associados, para que saibam efetivamente, naquilo que diz respeito ao caso concreto que está a referir da restauração, que a ocupação devam atender em termos de limitação, da própria utilização de máscaras também pelos funcionários e pelos utilizadores, e bem como relativamente ao modo de proceder à limpeza e desinfecção das superfícies. Sobre essa matéria nós já emitimos essas circulares descritivas com todos os pontos que devem ser considerados para essa reabertura. Como eu disse, solicitámos aos parceiros, nomeadamente às câmaras do comércio, que fizessem essa divulgação, e aproveito para dizer, se alguma dessas unidades questões de dúvidas tiver, da parte da Direção Regional temos recebido uma série de contactos, de telefonemas diariamente, que procuramos esclarecer para que
possam saber como proceder agora à reabertura desse espaço e, portanto, nesse sentido, estamos perfeitamente disponíveis para receber esses contactos e a proceder a esses esclarecimentos, sendo que muitos deles podem, através das orientações que foram publicadas quer na página do Governo Regional, da Direção Regional da Saúde, quer através da página dedicada para a doença Covid-19, poderem consultar essas orientações. Mas, de qualquer das formas, poderão, sempre possível, telefonar para nós podermos esclarecer da melhor forma possível. Mais uma questão sobre municípios que estão a distribuir alguns selos de certificação por Covid-free, que cumprem de estabelecimentos certificados, digamos assim, para a inexistência de Covid naquele estabelecimento. A pergunta é no sentido de que se estes selos ou estas certificações são benéficas ou não. O selo efetivamente validado pela Direção Regional da Saúde. Curiosamente, o selo, tive a oportunidade de o ver, diz que segue as recomendações da Direção-Geral da Saúde. E, portanto, efetivamente estamos na região autónoma dos Açores, com um estatuto político-administrativo próprio, para a região essa para a qual a Direção Regional da Saúde e as autoridades de saúde, concelhias e eu próprio definimos uma estratégia diferente daquela que foi seguida ao nível do território continental e, portanto, aquilo que seria efetivamente recomendável por parte dos diferentes municípios, e neste caso do município em questão, atendendo até que já criticou efetivamente o facto de não haver articulação com a Autoridade de Saúde Regional, que nos pudesse ter consultado e que, sem qualquer tipo de problema, que fosse criado um selo de Covid-free, fazendo alusão precisamente às recomendações da Direção Regional da Saúde. E, portanto, não tenho conhecimento, não posso validar qualquer iniciativa desse âmbito, mas estou, como sempre estive, disponível para reunir e discutir com todos os responsáveis as melhores opções para fazer o dito regresso à nova normalidade. Do Açoriano Oriental, perguntam: o Governo está satisfeito com o ritmo a que estão a ser reproduzidas e entregues as máscaras sociais? Há queixas do kit do Governo ainda não ter chegado à população, sobretudo nas ilhas em que a economia já está a abrir, nomeadamente na Terceira. Bom, eu estou aqui no papel de Autoridade de Saúde Regional e, por inerência, Diretor Regional da Saúde, e falar em nome do Governo Regional, peço desculpa, mas não me gostaria de pronunciar em nome do Governo Regional e, portanto, sobre essa matéria é melhor perguntar a quem é direito. Da Rádio TSF Açores, a Autoridade de Saúde tem previsto as exceções ao regime de quarentena obrigatória para profissionais que venham do exterior. Já foi referida a possibilidade dessa exceção acontecer no caso dos médicos e tivemos agora conhecimento de que o mesmo terá acontecido com um juiz em São Miguel. Novamente, relativamente a casos particulares, não gostaria de me pronunciar. A verdade é que há situações que têm a ser, como eu disse aqui há dias, devidamente ponderadas e refletidas sobre possíveis exceções que possam ser aplicadas. E, portanto, nesse sentido, temos que ver cada caso atendendo à sua envolvência, às circunstâncias que o envolvem. Portanto, nesse sentido, é uma análise que tem que ser feita casuisticamente. Da Rádio Horizonte, relativamente aos rastreios nas escolas, perguntam se vão ser testados professores, funcionários e alunos de todas as idades no regresso às aulas. Vamos anunciar oportunamente como é que esse rastreio vai ser feito. Vamos então um ponto final neste direto, a partir da Ilha Terceira, num dia em que ficamos a saber que há mais 4 doentes recuperados nos Açores. São agora 75 os doentes recuperados nos Açores. Neste momento há 54 casos
positivos ativos em toda a região, 45 em São Miguel, 1 na Terceira, 2 na Graciosa, 1 em São Jorge, 3 no Pico e 2 no Faial. Um dado a registar é que todas as ilhas neste momento têm mais casos recuperados do que casos positivos ativos pela primeira vez. Isto acontece nos Açores. Ficamos também a saber, e foi também alvo desta última pergunta, que em breve irão começar rastreios também nas escolas dos Açores. Aquelas que forem reabrindo serão alvo então destes rastreios e de análises a funcionários, alunos e professores. Está concluída mais uma conferência de imprensa da Autoridade de Saúde Regional, num dia em que os dados revelados voltam a ser positivos. Não há novos casos de Covid-19 nos Açores pelo terceiro dia consecutivo. Tiago Lopes a dar conta da extinção de mais uma cadeia de transmissão nos Açores, neste caso na Ilha Terceira. Há já 4 cadeias extintas no arquipélago. O Conselho de Angra do Heroísmo deixou de ter casos positivos ativos, é uma nota também que merece destaque, e neste momento há 20 pessoas internadas nas unidades de saúde dos Açores, 19 no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, e uma pessoa no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira. O dia fica ainda marcado pelas declarações do secretário-geral das Nações Unidas. António Guterres diz que a pandemia da Covid-19 desencadeou um tsunami de ódio e xenofobia e apela à solidariedade, à tolerância e ao respeito pelos direitos humanos. Foi o especial Informação Covid-19 na RTP Açores. Obrigado pela preferência. Fique já a seguir com as notícias do Atlântico. Até já. Siegfried Brenner. Nunca se deve mostrar negócios com prazer. Tivemos que meter o Tonho na prisão. Nós temos que acabar com isto. O último foi muito, muito. Eu não sou digna. Volta! Vamos lá!